As universidades, Simone e prezados ouvintes, elas precisam ser as instituições a liderarem a disseminação da Agenda 2030, da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Olá! Neste episódio vamos falar sobre os desastres naturais que ocorreram no Rio Grande do Sul no último período. Nosso convidado desta edição é o professor Sérgio Schneider, titular do Departamento de Sociologia e membro permanente dos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Rural e Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor também ministra o curso de graduação em cooperativismo do campus Litoral Norte da URGS. Olá, professor, bem-vindo ao nosso programa. Olá, uma satisfação, muito obrigado pelo convite. E desde junho deste ano, o Rio Grande do Sul foi afetado por um ciclone extratropical que voltou a acontecer nos últimos dias, aí no começo de setembro, deixando casas destruídas, pessoas desalojadas e 50 mortes. A falta de diversidade da agricultura no estado, que está centrada prioritariamente na soja, pode ser também uma das causas, professor, desses episódios? A relação causal entre monoculturas de produção agrícola e eventos climáticos, ela precisa ser situada, né? Existe essa relação, mas ainda mais grave do que a relação entre as monoculturas, sejam elas cultivos de grãos, como a soja, sejam elas outros monocultivos, como por exemplo o eucalipto, né? Elas são menos danosas para o caso das emissões de CO2 do setor agrícola do que o próprio desmatamento, né? E também, por exemplo, as emissões da pecuária. Então, essa é uma das áreas que que o Brasil precisa aprofundar mais estudos. Quais são os setores, né, quais são as atividades econômicas no meio rural que impactam, que têm efeitos causais sobre as mudanças climáticas. E, nesse sentido, atuar, portanto, para que esses setores possam operar de uma forma menos impactante e mais sustentável. Então, eu teria um certo cuidado com a afirmação impositiva de que a soja tem uma relação com a mudança climática, né? Essa afirmação, essa relação causal, ela não pode ser determinada dessa forma. Agora, se a gente considerar que o cultivo de soja, assim como as outras monoculturas, são grandes usuárias de insumos baseados em carbono, né, que queimam carbono, como, por exemplo, os combustíveis fósseis, né, que as máquinas utilizam, né, e em muitas situações as áreas que são ocupadas com soja atualmente foram áreas onde a vegetação foi suprimida, houve desmatamento, né, tanto aqui no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, há muitas décadas, né, como em outras regiões do Brasil, como, por exemplo, na região centro-oeste. Neste sentido, nós poderíamos afirmar que há, sim, uma relação entre as monoculturas, no caso da soja, e as mudanças climáticas. E por que o Rio Grande do Sul tem sido atingido frequentemente por esses episódios? Seria possível prevenir esses desastres naturais? Bom, eu não sou meteorologista, né, e eu não sou um estudioso das ciências naturais do clima. O que eu tenho me dedicado, e mais especificamente nos últimos períodos, é olhar as mudanças climáticas e a sua relação, né, com os processos antrópicos, né? Existe um fenômeno chamado de antropização, né, da natureza, que, segundo alguns estudiosos do sistema das ciências da Terra, ele teve uma grande inflexão logo depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 40 para a década de 50. Em parte, isso ocorreu porque houve a utilização em larga escala do carvão mineral durante a primeira Revolução Industrial,
por volta de 1760, 1780, né? E depois, numa segunda fase, na segunda Revolução Industrial, o carvão mineral passou a ser substituído pela utilização em larga escala do petróleo. Então, são dois combustíveis fósseis não renováveis que, liberando carbono durante 200, 250 anos na atmosfera, eles estão causando aquilo que os estudiosos chamam de gases de efeito estufa, né? Isso está desregulando o nosso clima, com o aquecimento dos oceanos, né? Provocando eventos climáticos cada vez mais intensos, como, por exemplo, os furacões nos Estados Unidos e os ciclones extratropicais aqui na parte sul do Equador, né, especialmente nas regiões tropicais do mundo, né? Tanto é que, se a gente for olhar as últimas 2 ou 3 semanas, os fenômenos climáticos mais fortes no mundo todo, que aconteceram na Indonésia, agora na Líbia, né, na Grécia e mesmo na região mediterrânea, na Europa, todos eles ficam mais ou menos numa faixa do globo terrestre muito próxima, né? Então, as mudanças climáticas, elas estão incidindo por conta de processos que os estudiosos estão chamando da formação de uma nova era geológica, o antropoceno. Então, nós teríamos adentrado, segundo os estudiosos, né, desde algumas décadas, nessa nova era geológica em substituição ao Holoceno. As questões que me interessam estudar são justamente entender e trabalhar com elas, especialmente sob a perspectiva dos sistemas alimentares, que eu sou um estudioso da agricultura, do sistema alimentar e das questões relacionadas ao desenvolvimento rural, em que medida as áreas não urbanas, elas têm sido afetadas, como no caso do Vale do Taquari, aqui no Rio Grande do Sul, né, por esses eventos, né, e como esses eventos eles causam disrupções nesses espaços rurais, nesses espaços de produção de alimentos. Então, assim, para que o nosso ouvinte saiba, né, esses eventos climáticos eles se tornaram não apenas mais frequentes, mas, sobretudo, a sua intensidade, ela está sendo aumentada, ela tá sendo exponenciada, porque a gente sempre teve eventos como ano passado El Niño e esse ano o Laninha, né? Mas a intensidade, né, o alcance e o grau de devastação que esses eventos têm causado, eles são de fato desconhecidos da nossa capacidade de entendê-los mais recentemente. E falando sobre esses prejuízos na área alimentar, assim, essas áreas que foram atingidas, tem uma recuperação? Qual foi o prejuízo disso tudo, professora? Para a economia também gaúcha. Olha, eu até agora, enfim, as informações estão sendo ainda apuradas, né? Não há estatísticas sobre os valores que a gente estaria falando, né? Existem várias aproximações feitas, por exemplo, pelo serviço aí da Defesa Civil, né? Mas também pelas agências, pelos organismos de extensão rural, como a Emater e tal, né? Calcula-se que os prejuízos, no caso da agricultura, passem a casa do 1 bilhão já. Mas eu tenho certeza que vai ser muito mais do que isso, né? Essa é uma das questões que a gente precisa melhorar a nossa capacidade reflexiva, né? Porque, em geral, a gente atua muito como bombeiro, a gente atua muito no exposed no Brasil. E os eventos climáticos que a gente está assistindo, eles são aquilo que alguns têm chamado de o novo normal. Daqui para frente não vai mais ser uma exceção você ter aí, né, enxurradas que nunca foram antes vistas, né, ou uma grande parte das populações, né? A questão toda é como nós nos preparamos para esses eventos. Quais lições a gente extrai de um evento climático tão profundo como esse que atingiu, no caso, aí, os municípios do Vale do Taquari. Essas são questões
que as ciências sociais, né, a sociologia e vários estudiosos nessa interface entre as ciências naturais e as ciências sociais e humanas precisam trabalhar melhor. Veja, por exemplo, o caso dos cientistas que atuam no painel intergovernamental de mudanças climáticas, o assim chamado IPCC, que até ganhou o prêmio Nobel há uns anos atrás, né? Bom, o IPCC todo ano se reúne e todo ano o IPCC lança relatórios. Quantas pessoas leem esses relatórios? Quantas pessoas têm conhecimento do que dizem os cientistas? Quando as reuniões são feitas em algumas cidades do mundo, né, a imprensa noticia que o IPCC lançou um relatório, destaca-se 2 ou 3 pontos. Por exemplo, um aspecto que sempre aparece é, vamos alcançar a meta bala de prata, que é 1,5 graus de aquecimento até 2030 ou não, né? E algumas outras informações. Mas esses dados, essas estatísticas, raramente elas descem, elas aterrissam no cotidiano das organizações, no cotidiano, por exemplo, da Defesa Civil, no cotidiano das prefeituras, no cotidiano, no dia a dia, dos orçamentos públicos, né? Então, uma coisa que eu acho que seria importante reportar, quanto recurso, quanto dinheiro os governos, sejam eles municipais, estaduais, mas sobretudo federal, têm alocado nos últimos anos nos planos plurianuais, né? Quanto dinheiro foi alocado para essas situações de risco? E aí é a mesma coisa que a gente poderia, por exemplo, há alguns anos atrás, a gente discutia sempre a questão do trânsito. O pessoal cobra imposto sobre circulação de automóveis, né? Que é como é que é o nome? O imposto, né, que a gente paga para os automóveis, mas muito pouco. O IPVA, isso, obrigado pela lembrança. Quanto disso é investido em educação no trânsito? Entendeu? No caso das mudanças climáticas, nós ainda não temos nenhum imposto específico, nenhuma fonte regular de recursos para tratar disso. Essa é uma primeira questão que a gente precisaria pensar, porque basicamente nós estamos pensando em problemas de natureza pública, né? As mudanças climáticas atingem pessoas, atingem empresas públicas e privadas, elas afetam a existência das sociedades, né? E nós temos também uma responsabilidade sobre esses eventos aí que causam todo esse transtorno, porque também são nos pequenos atos, às vezes, de poluição à natureza e desrespeito ao meio ambiente, que também podem contribuir, professor, assim, para... Sim, claro, cada pessoa pode fazer a sua parte. Por exemplo, separar o lixo. Depois que você separa o lixo e coloca no container, a prefeitura vem a recolher o lixo segregado e vem a utilizar o plástico como matéria-prima e vem a utilizar o lixo orgânico para outras finalidades. O que não acontece mesmo em Porto Alegre, por exemplo. Eu acho uma tragédia quando começa uma chuva, como a gente viu, né? E as ruas, né, são varridas, os plásticos, né, as garrafas, elas todas vão para os bueiros, lá entopem, e aqui o nosso chamado arroio dilúvio acaba enchendo e acaba levando esse material, inclusive, para o nosso lago. Então, essa é uma primeira atitude. Mas eu não quero aqui fazer o discurso, você pode resolver a mudança climática com pequenos gestos, né? Então, alimente-se de uma forma diferente, né? Tenha práticas verdes. Tudo isso é importante, mas isso por si só não é o suficiente, né? É preciso uma outra atitude da sociedade como um todo, porque esses eventos, essa nova realidade que a gente está vivendo, ela implica na construção de uma outra forma de ser da sociedade, uma outra forma de estruturar as nossas infraestruturas, de estruturar as nossas capacidades de fazer frente a esses problemas climáticos. Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, a nossa defesa civil.
A nossa defesa civil atua geralmente de forma reativa. Quando vinha um temporal, a defesa civil fazia campanhas de arrecadar alimentos, fazia algumas compras de lonas plásticas para fazer cobertura das casas que foram destelhadas, né? Mas uma situação que a gente viu agora, simplesmente as casas das pessoas foram embora. As propriedades agrícolas, as atividades econômicas que as pessoas tinham, simplesmente não existem mais, né? Então, não é apenas e tão somente tratar de questões materiais. E aí, por exemplo, como é que fica o psicológico, como é que fica a condição mental das pessoas que são afetadas por um evento tão extremo? Uma das imagens que a mim mais me chamava a atenção, no dia ou logo no dia seguinte, em relação ao que aconteceu aqui no Vale do Taquari, especialmente cidades de Mussum e Roca Salles, é que as pessoas caminhavam pelas ruas, os moradores, algumas tomadas de imprensa, e elas não sabiam o que fazer. Elas não sabiam se apelavam para Deus ou se criticavam Deus porque Deus fez isso com a gente. Por que a natureza se zangou? As pessoas ficam sem referências, né? Como é que nós vamos reconstruir essas referências? E aí tem várias coisas que a gente precisa entender melhor. Por exemplo, como é que isso afeta a mentalidade, como é que isso afeta a percepção, a identidade das crianças e dos jovens, né? Não é apenas uma questão de material, de reconstruir, de ir lá limpar as ruas e tal. Não é só isso. Eu tive o prazer na França agora de compartilhar com um colega da Tanzânia que trabalhava com sociologia dos desastres naturais, né? E aí tem uma interface a ser construída, por exemplo, entre os cientistas da natureza, do sistema terrestre, né, os meteorologistas, né, os geólogos, né, os geógrafos, com os engenheiros e com os cientistas, né? Porque a questão toda como é que nós vamos construir o que finalmente a gente chama de um novo sistema de governança, tanto para agir quando esses eventos acontecem, para que a gente não atue, por exemplo, de uma forma atabalhoada, de uma forma imediatista, né, sem conseguir, de fato, atacar os problemas de uma maneira organizada, né? Eu, particularmente, ainda não estou numa fase de fazer nenhuma crítica às organizações e à forma como foi a atuação das autoridades do Estado, mas me parece, pelo menos, que em face do tamanho do ocorrido, e aí não adianta, e não é suficiente, e aqui não vai uma crítica pessoal, que o nosso governador do estado tenha dito de que, mas foi um evento muito acima do que eram as nossas expectativas. A questão toda Simone e prezados ouvintes, não há mais nível seguro de expectativas. Não há nível seguro de expectativas. Tudo que nós imaginávamos que fosse o normal, nós vamos ter que aprender que isso não vai mais ser assim. E o ser humano, quando ele é confrontado com a necessidade de pensar o impensado, de imaginar o que ele não vê, o que ele não consegue perceber, ele tem muita dificuldade, né? As pessoas tinham muita dificuldade de acreditar que a água pudesse ter chegado à altura da estrada de ferro, que a água pudesse ter batido na ponte no Rio Taquari, como eu passei por lá e vi na quarta-feira. Então, essas situações nós precisamos repensar como nós vamos lidar com isso, né? Tanto do ponto de vista de vários tipos de profissionais. E isso atinge, prezados ouvintes, as universidades, né? As pessoas que estão nos ouvindo, nós que estamos treinando os profissionais que vão atuar depois na vida prática, os nossos futuros engenheiros, os nossos assistentes sociais, o nosso pessoal que trabalha nas prefeituras, como funcionários da administração, nós precisamos mudar completamente a nossa base curricular para preparar um novo tipo de profissional que seja habilitado, que seja capacitado
para lidar com esses eventos climáticos extremos. E tem mais, não é uma formação universal, não é um cursinho de primeiros socorros, não é um cursinho aqui de treinamento, né, contra evacuação de prédio, não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando, não são coisas cosméticas, são coisas realmente que esses profissionais, essas pessoas que devem ter o condão de liderar, de ser protagonistas em situações de crises extremas, elas precisam apontar o caminho, né? E para isso nós não estamos preparados, nós não temos utilizado os recursos para isso. Eu acho que a gente precisa discutir sobre isso, a gente precisa repensar o papel das universidades para atuar num contexto de crises extremas, sendo a mudança climática entre aquela que é a mais importante. Então, eu acho que está na hora da gente parar um pouco com a coisa de se impressionar, de dizer, o clima está mudado, a questão toda não é mais de impressionar com o que está acontecendo. Fazem mais de 20 anos que vários cientistas estão falando que as coisas iriam mudar. Agora, infelizmente, nós chegamos nesse ponto. E, a bem da verdade, Simone e ouvintes, nós temos muitas pessoas que sequer creem no que está acontecendo. As pessoas normais, as pessoas, como é que eu vou dizer, as pessoas comuns, né, que não leem jornal todo dia, que não acompanham o noticiário, né, elas não têm a clarividência de fazer uma relação causal entre o que aconteceu no Vale do Taquari e as mudanças climáticas. Essa conexão, essa relação causal, ela é feita por grandes pesquisadores, como Carlos Nobre, que toda hora é chamado, e outros. Mas as pessoas comuns não fazem. E digo mais, principalmente os nossos formadores de opinião. Os jornalistas, os comunicadores, raros são aqueles que têm feito comentários aprofundados e comentários adequados para explicar, né, em que medida, em que relação o evento climático Vale do Taquari, o ciclone extratropical, né, a enchente, né, que devastou, né, esses municípios, isso está relacionado às mudanças climáticas. Por exemplo, né, os cientistas disseram, né, só para ir, não quero me estender na resposta, né, disseram, olha, há um rio voador, né, há uma umidade excessiva que desceu da Amazônia e acabou se concentrando aqui no Rio Grande do Sul, porque havia uma barreira para essa umidade sair para o oceano, e isso fez com que se concentrasse uma intensidade de chuvas entre 200 e 400 milímetros num período de tempo muito pequeno, o que fez com que o excesso de chuva na região do Alto Taquari, na região do Rio das Antas, né, carreasse para o vale toda aquela quantidade de água despejada em questão de 24 horas, tá certo? Então, esse é o fato, isso é o que eu vejo, isso é a evidência. Agora, como é que eu explico a evidência, como é que eu relaciono a evidência com os processos mais gerais? Essas são questões que precisa de conhecimento, precisa de expertise, e esse conhecimento não pode ficar na universidade. Esse conhecimento não pode ficar em bolhas, não pode ficar em pequenos grupos. Esse conhecimento tem que ser universalizado. Ele tem que ser socialmente legitimado. Nós não podemos mais ter dúvidas, fazer que as pessoas tenham dúvidas de que estamos vivendo uma nova situação, um novo contexto. O novo normal é um novo normal de mudança climática. Por que isso é tão importante? Para realmente terminar. Porque senão as pessoas não vão aceitar, por exemplo, que o Estado gaste recursos, faça investimentos em época em que não há eventos climáticos, né, alocando, né, dinheiro para essas finalidades. Então é necessário construir a problemática para que a solução para essa problemática
possa ser socialmente aceita, socialmente legitimada. Então, a universidade e a ciência têm um papel fundamental na prevenção desses desastres. Na prevenção, sim, esse eu acho que é o papel mais imediato, né? Os colegas aqui da URGS, do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, soltaram uma nota, né, dizendo o que poderia ter sido feito, né, em relação ao caso específico do Vale do Taquari, assim como em outras situações, né, os cientistas têm se manifestado. Por exemplo, há claras indicações de que precisamos reduzir o desmatamento na região amazônica, para que a umidade que é produzida nessa vasta região possa ser absorvida lá, né? Há largo conhecimento que nós precisamos ter outro tipo de prática, por exemplo, em relação ao uso de energia, né? Então, a generalização, por exemplo, da energia fotovoltaica, ou seja, a utilização de energia solar, precisa ganhar impulso na nossa sociedade, né? E uma série de outras iniciativas que, por exemplo, as universidades, os pesquisadores podem ajudar. Por exemplo, uma das coisas que eu mais tenho pregado, né? As universidades, Simone e prezados ouvintes, elas precisam ser as instituições a liderarem a disseminação da Agenda 2030, da Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Em que pé nós estamos em relação à Agenda 2030, aos ODS? Eu faço parte de uma rede, a Rede Gaúcha de Universidades Públicas para Implementação das ODS. A gente fez uma reunião agora em Pelotas, né? Mas a gente está muito pequeno, né? Essa rede é formada pelos institutos federais, a quem lidera é a professora Ângela Marinho, eu sou o tesoureiro, nós temos vários pró-reitores de extensão participando. Mas se tu olhar, Simone e prezados ouvintes, os alunos da URGS, os alunos das universidades têm muito pouco conhecimento sobre, afinal de contas, o que os ODS têm a ver comigo. Se eu não sei o que são os ODS, eu não sei o que é a economia circular. O que é a economia circular? Que abordagem é essa? Que pode ser utilizada tanto no setor público, no setor privado, em várias outras coisas, que é uma outra forma de distinguir entre recursos e entre insumos, né? E outras formas de avaliar e valorizar outras métricas de sucesso de uma empresa, por exemplo. Então essa é uma das atividades, digamos assim, mais básicas, mais imediatas, né? Então a gente tem feito campanhas para que a educação superior para a sustentabilidade deixe de ser um mantra, deixe de ser uma quimera, né, e passe a, de fato, fazer parte dos currículos. Por exemplo, agora a gente está vivendo uma situação que é a tal da curricularização da extensão. Muito professor, muito departamento aqui na URGS apavorado, como é que vai aumentar o número de horas de extensão, né, para a prática da extensão, porque, na verdade, a maioria dos professores, assim como eu também, não sabiam e não sabem fazer extensão, porque nós somos preparados para ser pesquisadores. Eu sou um pesquisador, um B do CNPq. Mas toda a minha carreira, de quase 30 anos na URGS, eu fiz em cima de me preparar para ser um pesquisador, para publicar artigos, para ir em eventos. Ou seja, o impacto do trabalho de um cientista era avaliado pelo que ele produzia em termos de resultados científicos. A nova fase que a gente está adentrando não vai mais ser o impacto, a avaliação de impacto do trabalho de um pesquisador apenas pelo livro que ele publica, pelo artigo que ele publica na revista bem ranqueada nos indicadores da CAPES. Os indicadores de impacto para o novo cenário que se avizinha, que nos convida a atuar, é aquele impacto em que nós, de fato, conseguimos levar o conhecimento que nós produzimos na universidade para que ele possa ser útil lá nas comunidades.
E essa capacidade, essa maneira de fazer, ela não está clara. Nós tivemos uma primeira etapa, um primeiro momento, na década de 50 e 60, em que vigia uma visão difusionista do extensionismo, ou seja, existe o setor que produz o conhecimento e existe aqueles que vão difundir a comunicação, em especial, né? Simone, tu que é comunicadora, era para ser o elo, a mediação entre os produtores de conhecimento e os receptáculos. Essa visão é completamente caduca, né? Porque o conhecimento científico precisa dialogar com o conhecimento empírico, com o conhecimento nativo, né? E nesse diálogo de saberes, né, existe uma série de questões complicadas, difíceis de serem tratadas, né? E que muitas vezes nós não temos as métricas, nós não temos os indicadores, nós não temos os critérios de avaliação para o nosso trabalho. E a gente sequer tem as condições, muitas vezes, de levar os nossos alunos para os lugares onde eles precisariam estar para aprender com os problemas reais, os problemas práticos, e trazer essas questões para dentro da universidade e aí a gente trabalhar sobre elas. Então, há uma série de grandes questões, de desafios aí, que não é só da universidade atuar na prevenção, né? Isso me pareceria ser, eu não estou aqui dizendo que não, ela não pode atuar, né? Mas, por exemplo, quando os pesquisadores, colegas do IPH publicam, largam uma nota, né? Eles, e assim como o IPCC, né, o painel intergovernamental, ele lança notas. Os pesquisadores se sentem tranquilos, nós pesquisadores se sentimos tranquilos. Afinal de contas, a gente fica numa posição, viu, eu tinha dito. Viu, eu avisei. Isso não é mais suficiente. Não é aceitável que os pesquisadores digam apenas que eles fizeram a sua parte, né? A sociedade que paga com os impostos a existência das universidades públicas e com direito, ela quer mais de nós, ela precisa mais de nós. E nós temos mais para dar. Então, eu me recuso a acreditar que as universidades públicas, que as instituições públicas absolutamente relevantes, como a nossa URGS, como as outras universidades federais, elas precisam repensar o seu papel. Porque no mundo globalizado, no mundo das redes sociais, no mundo da internet, da informação fácil, que você abre o celular e pega uma informação, né? Essa informação superficial, essa informação que foi produzida por alguém, né, ela precisa ser tratada, ela precisa ser polida, ela precisa ser apurada, certo? Porque senão o risco, Simone e prezados ouvintes, é a gente cair num imediatismo. E na formação de opiniões, que a gente chama de achologia, cada um acha alguma coisa, né? Isso acaba causando um crescente crítica à própria ciência, à própria universidade. Isso nos leva ao quê? Isso nos leva à rejeição do conhecimento científico. A gente viu isso durante o período da pandemia, quando se difundiu por aí, claro, muitas vezes de forma criminosa, inclusive, né? Informação de que as vacinas, elas causavam problemas colaterais, né? Então, imagina com relação às mudanças climáticas. As pessoas dizem, o meu avô falava que já chovia forte antigamente. Entendeu? Mas com que base, com que dados você diz isso, né? Então, essas são coisas que as universidades, que nós que trabalhamos nas instituições públicas, nós precisamos tratar isso de uma forma muito mais séria, né? E precisamos de recursos para isso, né? Nós não somos dotados do mínimo de recursos para isso. Nós não temos recursos específicos, né, para esse tipo de atividades, para desenvolver. Então, por exemplo, deixo aqui, né, uma sugestão, né? Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, né,
o governo do estado e mesmo o governo federal, nós poderíamos lançar um edital de urgência pela FAPERGS em parceria com a CAPES e talvez o CNPq, um edital específico para fazer estudos de apuração sobre eventos climáticos extremos, entre eles o caso do ciclone agora que atingiu o Vale do Taquari e, em maio, o ciclone que atingiu a região do litoral norte. E em janeiro e fevereiro a gente teve o problema da estiagem. E eu não sei mais o que vai acontecer. Então nós poderíamos ter editais, né, contratar alguns projetos interdisciplinares que colocassem pesquisadores e que a gente pudesse apurar melhor, né? Que tipo de evento foi esse? Entender o evento. Segundo, a forma que a sociedade, a forma que as instituições, que as organizações lidaram com esse evento foi a mais adequada? Quem é que vai avaliar se a polícia, se as prefeituras, se o governo do estado, se houve uma governança adequada entre eles? Quem é que vai avaliar para dizer que do jeito que foi feito foi a melhor forma ou que poderia ter sido de outra forma? E outra coisa, que ações nós poderíamos estabelecer para prever e para estabelecer estudos prospectivos para que eventos como esses pudessem ser mitigados, seus efeitos pudessem ser mitigados, pudessem ser melhor prevenidos, né? Então, a gente precisa, nós seres humanos, nós temos a fortuna de podermos tirar lições do passado. Eu espero que a gente seja suficientemente capaz de tirar lições desses eventos, porque quem não tira lições do passado não tem futuro, ou o futuro cobra o passado, como já dizia, né, o soneto. Tá certo, então, professor. Muito obrigada pelas suas considerações aqui no nosso programa e fazemos, né, que nós possamos ficar cada vez mais positivos e implementarmos realmente essas ações. Obrigado, Simone. Obrigado, ouvintes. No que depender da gente, a gente está sempre aqui. Não é fazer o discurso de terra arrasada, mas como eu disse, tentei mostrar para vocês, fazer um discurso de que nós precisamos assumir as nossas responsabilidades, né? E eu fico muito feliz que a Durgues tenha dado essa oportunidade para a gente convocar, para a gente chamar essas reflexões. Vamos aguardar, né, para que doravante, né, os nossos colegas das universidades, as instituições, que a gente possa se mobilizar, porque de fato o que aconteceu foi bastante sério e machucou muito a nossa autoestima.